comecei a orar, orar, orar. Eu lembro que quando eu vi que o avião ia cair mesmo, que iria ter um acidente, eu falei, Jesus, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre. Nos ajuda, tem misericórdia da gente. Fala, Jesus, olha pra gente, tem misericórdia, nos ajuda. Tu é o piloto desse avião. Eu sonhei que isso ia acontecer. E cheguei a falar pra minha esposa. Antes de eu viajar de avião, quando eu tava em casa ainda, eu acordei do sonho e falei pra ela, sonhei que eu caía do avião. E ficava vivo, com os meus amigos. No dia da viagem eu mandei uma mensagem pra ela dentro do avião. Pra que ela orasse a Deus, pedindo pra repreender o meu pesadelo. Porque o meu pesadelo ficou muito na minha cabeça no dia da viagem. O pessoal da Cruz Vermelha, sei lá, o pessoal ia tudo indo embora, só ficaram os policiais lá. E ele foi olhar os corpos, né, os pertences, tomando conta e escutou um gemido de dor. E ele falou com um companheiro dele, falou que tinha alguém vivo, falou, tem alguém vivo, eu escutei um gemido. E o cara falou assim, você não tem como, cara, já tem muito tempo não tem nem mais médico aqui, já passou muito tempo. E ele falou assim, eu escutei, cara, quando o cara fez silêncio eu dei um gemido, um gemido de dor assim. E ele pegou o celular e foi atrás, aí ele começou a tirar ferro, serrou a árvore, quando tirou tudo eu lá. Minha esposa falou que quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei foi, Deus esteve comigo o tempo todo. E eu vi o médico do clube, quando eu olhei pro médico, que eu escutei o espanhol, olhei pro médico e falei, final da Sul-Americana. E aí eu falei pra ele, o que deu no jogo, doutor? Eu machuquei, porque eu não tinha reparado bem no meu corpo. E ele falou, machucou, Neto, você machucou na final. Mas quando eu dormi, que eu acordei no outro dia, eu olhava aqui, tudo, o nariz, tudo cortado, a perna, a orelha pendurada, a cabeça, não foi no jogo. Tem alguma coisa errada. Eu pensava, eles estão mentindo pra mim. O médico reuniu todos os outros médicos com meus familiares. E ele perguntou pra mim, você lembra do sonho que você teve, que você contou pra sua esposa? Claro que eu lembro, falei pra ela aí. Falei pra ela que eu sonhava, que eu tava no avião à noite, com muita chuva, o avião desligava, caía, eu conseguia levantar no meio dos escombros, saía numa porta de emergência, e quando eu vi eu tava numa montanha à noite, tudo escuro. E aí o médico estava lá com a gente agora, falou, não foi um sonho não, Neto. Tudo que você está falando foi realidade. O avião da Chapecoense caiu. Eu acho que o que mais mexeu comigo foi o dia que eu vi meus filhos, né? Que eles ficaram me olhando com aquela cara de espanto, vendo que eu estava muito mal. E eu falei para eles, vocês não vão dar um abraço no pai, não? E eles vieram me dar um abraço, mas eles não conseguiam falar o que eles queriam falar. Eles só choravam, e eu vi que era um choro de alívio que eles estavam sentindo ali. Como assim, meu pai tá muito mal, meu pai tá muito debilitado, mas meu pai voltou. A gente sempre fala do piloto assim, que ele errou, de fato, né? Mas acho que tem muita gente envolvida, sabe? Porque, quem autorizou o voo sair naquele estado sem gasolina? Então, eu acho que é um erro atrás de outro erro e tudo, e ninguém autoriza do nada. Sempre tem alguém ganhando alguma coisa para deixar passar por debaixo do pano. E que as pessoas possam buscar a Deus, cara, porque Ele existe, Ele é real. As pessoas podem achar que é maluquice, porque ele tá doido, porque... Não, cara, Deus é real. No próximo dia 29 de julho, a tragédia com o avião que levava a equipe da Chapecoense à Colômbia completa 8 meses. Das pessoas que viajavam, nós tivemos 71 mortos, apenas 6 sobreviveram, entre eles Hélio Zampier Neto, mais conhecido como Zagueiro Neto, que está aqui com a gente. Eu já disse que é um prazer ter você aqui, mas eu não canso de me dizer isso. E o Neto, gente, com a ajuda da esposa Simone e dos gêmeos Elan e Ellen, está conseguindo superar aqueles momentos difíceis, momentos que por algum tempo, inclusive, ficaram apagados da sua memória, né, Neto? E o nosso parceiro André Curvelo conta pra gente agora como tudo isso aconteceu. Vamos dar uma olhadinha? Quando acordou do coma no hospital, depois de mais de 10 dias, Neto se viu cercado de pessoas que o amavam. Era um conforto depois de tudo. Ele mesmo não se lembrava de absolutamente nada.
O acidente com o avião da Chapecoense, que levou a vida de 71 pessoas, a maioria amigos, havia sumido da lembrança. Também sumiram os intermináveis minutos que antecederam a queda, o momento do impacto, as horas de agonia em meio aos destroços, o fato de ter sido o último resgatado com vida daquela tragédia. Na memória de Neto restava apenas o jogo que teriam com o Atlético Nacional da Colômbia e que não aconteceu. Aos poucos, as lembranças tão difíceis de encarar vieram à tona. Exatamente como o pesadelo da véspera da viagem, quando Neto sonhou que o avião cairia. Seria só a coincidência, ansiedade, medo ou uma visão em forma de sonho? Pois é, gente, depois de tudo que passou, o Neto está escrevendo... Sabe do Paulo, meu amigo Neto? O Neto está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Aliás, né, Neto? Não é nenhum capítulo, são vários capítulos, um livro inteiro. Posso Crer no Amanhã vai ser lançado na próxima edição da Bienal do Livro, que acontece de 31 de agosto a 10 de setembro aqui no Rio de Janeiro. Neto, no livro você conta um pouco dessa história, um pouco dessa experiência, mas também não é só contar, é também tentar ajudar pessoas a partir do que você viveu, né? Isso, é... Deixa eu ver o outro microfone, por favor. Pode falar, né? Aí. Primeiramente, bom dia, um abraço a todos. Um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha vida. O livro, ele conta mais ou menos a minha história, né? Do que Deus fez na minha história. Porque foram muitos milagres assim que aconteceram na minha vida. Inclusive, eu acho que meus filhos, não tenho certeza, são 2 milagres. Minha esposa teve um casal de gêmeos com um ovário só, porque ela teve um tumor, perdeu, e já estava tendo um tumor no outro ovário, um cisto, e conseguiu engravidar de gêmeos. Então, acho que depois que eu comecei a entregar minha vida para Deus mesmo, descansar nele, saber que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, eu pude tirar todo o fardo pesado que a vida coloca na gente. E esse acidente, por Deus permitir que eu estivesse vivo aqui mais uma vez, para falar um pouco dele também. Agora, ele tem que falar tudo dele, porque mérito nenhum eu tenho de estar aqui. Ele que... A fé, ela é fundamental nesse momento, né? Agora, Simone, ele mandou uma mensagem para você também, né? E essa mensagem foi muito emblemática depois de tudo que aconteceu. Isso, mas foi antes do acidente essa mensagem? Foi antes do acidente. Uma premonição que você teve? Eu falei do sonho para ela antes de viajar para São Paulo, que tinha um jogo contra o Palmeiras antes, e de São Paulo a gente ia direto. Então, inclusive, até a gente colocou a mensagem no telão. Mas você estava com receio de entrar nesse avião? Não, assim... Com o que você sonhou? Assim, eu tive 2 sonhos, assim, que marcaram muito minha vida. Primeiro, eu tive um sonho que eu estava no céu. E o que eu via Deus. E Deus, eu subia no último degrau, assim, no topo, como se eu subisse no elevador. E quando abriu o elevador, Deus falava assim: meu filho, te esperei muito tempo aqui. E eu chorava demais de alegria. Eu falava: eu não sou merecedor de estar aqui, Deus. E ela passava. Uhum. E nesse sonho Deus falava assim: ela foi sua esposa na terra enquanto você esteve aqui, te ajudou a estar aqui. E eu, como a Bíblia diz, eu não reconheci ela como esposa, eu reconheci ela como uma mulher que estava no céu comigo. Então não tive afeto de marido e mulher, tive um amor e carinho. E falei para ela o primeiro sonho, e ela até ficou brava, porque eu lembro que eu falei: pô, sonhei contigo e não senti nada. Ela falou: mas como assim você tá falando? Chamou atenção. E o segundo sonho que fez mandar mensagem? E depois eu tive o sonho que eu caía do avião e ficava vivo. Aí foi um pesadelo mesmo, né, Neto? Um pesadelo, e contei pra ela, mas ela não quis ouvir no dia. Na sexta-feira, o acidente foi na segunda. Mas ela não quis ouvir por quê? Porque ela quis repreender esse sonho, ela quis repreender essa energia? Ela me viu. Por que, Simone? Quando durante a noite, ele estava tendo esse pesadelo e ele estava com o corpo todo tremendo, como se estivesse se apoiando para não cair. Então, quando eu acordei, eu olhei para o lado esquerdo, porque ele estava deitado, ele estava sonhando, e eu virei para o lado. Falei: nossa, né, tô tendo um pesadelo. Normalmente ele tem pesadelos, ou fala, ou chora, ou sorri, e eu acordo ele. Nesse dia eu não acordei ele. Aí eu virei para o lado e dormi. Aí quando ele falou que tinha tido um pesadelo no outro dia de manhã, eu lembrei que eu tinha visto ele tendo esse pesadelo. E eu fiquei com medo na hora, eu falei: não quero ouvir. Aí eu lembro que ele disse: eu tive um sonho muito real, o sonho mais real da minha vida, ele falou. Eu sonhei que viajava com o time da Chapecoense e o avião caía. Aí eu falei: ai, tá repreendido, não quero ouvir. Coloquei as mãos nos meus ouvidos.
E não lembro de mais nada, eu lembro disso, as crianças até estavam na mesa tomando café com a gente. Só que eu não fiquei com isso na mente. Aí esqueci. Na segunda-feira, quando ele mandou uma mensagem pedindo para orar por eles, repreendendo o pesadelo. Na hora veio o que ele quis me contar e eu não quis ouvir. Então eu não sabia do pesadelo todo. E aí eu comecei a ficar muito, muito nervosa, angustiada. Eu estava até na rua esse dia, resolvendo algumas questões. E chorava. Chorava na rua, orando. Cheguei a compartilhar com uma das esposas, a Val, nossa amiga. E ela falou, calma, amiga, não é nada não, fica tranquila. Só que eu não estava tranquila. Eu sentia algo muito triste, assim, muito angustiada. Parecia que o coração Não estava tava quase em que paz. prevendo. Tem coisas realmente que a gente não consegue entender, mas independente de tudo a gente tem que aprender, né? Você inclusive sobreviveu por causa de uma placa que você tem, a partir do que os médicos disseram, né? A gente estava conversando. Tem coisas assim que acontecem na nossa vida e eu, como eu sou um cara cristão, eu procuro entender, eu procuro confiar. Tem coisas que eu não vou entender. Talvez eu morra e um dia Deus abra o jogo pra mim e fale, aconteceu isso e isso, mas eu não vou entender agora porque eu sou limitado. Eu sou mais um ser humano que tá de passagem por aqui, que é um lugar temporário. Então, aconteceram algumas coisas na minha vida que ficaram bem claro que era para acontecer o pior porque Deus estava no controle e iria colocar o melhor lá na frente. E hoje você entende isso? E hoje eu entendo. Por exemplo, eu joguei o estadual ano passado em Santa Catarina e eu estava num dos melhores momentos da minha carreira. Já tinha feito um 2015 muito bom pela Chapecoense. 2016 estava começando maravilhosamente e no dia do aniversário dos meus filhos, eu tinha marcado o aniversário, a festa. A federação colocou o jogo no dia do aniversário, eu tive que remarcar para outra data. Foi meus filhos com minha esposa, meu pai e minha mãe no estádio, me ver jogar. Eu caí no chão com a pancada, sem os movimentos da perna. Tentei levantar, não consegui levantar, queria entender o porquê, falava para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu estava correndo agora eu não mexo nas pernas. Isso bem antes do acidente. Isso foi em 2016? 2016, antes do acidente. Resumo, não joguei a final, que era meu sonho jogar a final, levantar um caneco, para quem joga bola, quem joga pelada, sabe o que é ser campeão, imagine profissionalmente. Então, não joguei a final, fiz uma cirurgia, era para tirar um disco e parafusar uma placa em 2 vértebras. Chegou no dia da cirurgia, tive que tirar 2 discos da cervical e parafusar em 3 vértebras. Colocar uma placa com 6 parafusos. E não entendia o porquê, porque eu achava que o futebol para mim tinha acabado. Cheguei a falar para minha esposa, acabou. Sim. Mas como assim? Eu falei, não, acabou. Já pesquisei na internet aqui, eu tô sabendo que o médico falava que eu ia voltar a jogar bola. Mas eu falei, eu já vi na internet que quem sofre essa lesão é jogador de futebol americano. Jogador de futebol como a gente aqui não sofre essa lesão. E aí você acreditava que não? E aqueles que sofreram essa lesão que eu tive, eles pararam de jogar. Então eu vou ser mais um no futebol. Se o futebol americano não joga, tem um recurso muito maior, imagina a gente aqui. Você conseguiu entender depois? Voltei a jogar muito mais rápido do que eu imaginava. 3 meses era para me voltar, em 20 dias eu estava correndo, sem entender aquele sobrenatural que estava acontecendo na minha recuperação. Resumo. Teve acidente, a gente na final, aconteceu o acidente, o médico chegou para mim e falou, um dos motivos de você estar vivo é a placa que você tem no pescoço. Por causa do acidente no avião? No acidente do avião, ele falou para mim depois, quando eu acordei. Um dos motivos de você estar vivo é a placa que está no seu pescoço, que limitou os movimentos, que você bateu a cabeça 1 bilhão de vezes. Na queda do avião, você bateu. Ou seja, A placa né? te ajudou a E não deslocou também, né? Não E a sua deslocou. recuperação, como é que tá agora, Neto? Você tá em que etapa? Fazendo fisioterapia? Eu tô fazendo muito reforço muscular, né? Reforço muscular porque eu perdi 15 quilos com um acidente, né? Meu corpo teve que fazer uma troca, teve que dar energia, tirar o açúcar do sangue e no final teve que dar a massa muscular que eu tinha, que eu conquistei a vida toda treinando. Claro, o músculo a gente até treina, mas vem cá, e essas relações familiares? Porque hoje, por exemplo, quando você sai para trabalhar, quando você tem que pegar um avião, alguma coisa, mudou isso, né? Porque eles precisam agora redesenhar isso. Como é que tá essas relações? Internamente, para mim é um pouco difícil, mas eu acho que o medo pro ser humano, isso é uma coisa que eu sempre disse. O medo, ele tá dentro da sua cabeça. Você tem que controlar você. O externo a gente não controla. Eu controlo a minha vida, minha esposa ela controla a dela. A gente tenta essa união e tenta estar junto, mas eu dentro do avião ou dentro de um carro,
Geralmente o acidente não acontece por causa de um, acontece por causa do outro. Então eu sei que eu tenho que passar por isso, eu vou ter que viajar de avião de novo e minha família vai ter que estar junto. O medo é uma porta. Na verdade, somente uma porta. O que a gente vai fazer com ele depende do nosso discernimento. Mas é um choque, né? Tu vai ter que renascer de novo. E não é somente nesses grandes acidentes. E a gente fica querendo viver mais. Eu acho que a vitória para ti deve ser muito mais vitória. E a derrota deve ser muito menos derrota. Pra ele e pra família também, né, E por Ana? falar em vitória, olha as suas maiores vitórias aqui, que eu tenho certeza, né? Elan e Ellen são os filhos, né, do Neto e da Simone. Bom dia, bem-vindos. Como é que foi reencontrar o papai depois do acidente, Elan? Bem emocionante, assim, tipo... Não tem nem como explicar, né, cara? E Ellen, como é que foi reencontrar, poder abraçar o papai, beijar o papai, sentir o papai de volta nos seus braços? Foi emocionante, Foi emocionante e muito alívio. Alívio, né? Sim. E agora vocês estão aproveitando bastante o papai em casa? Sim, Brincando bastante, estando com ele, torcendo muito por ele, né? sim. Poxa, que bacana. Foi muito legal brincar com meu pai quando ele chegou. Mas aí a gente tinha que brincar leve, né? Porque ele tava se recuperando. Mas daqui a pouquinho já vai poder brincar mais pesado. Ô, Elan, ô, querido. É muito amor por esse pai, a gente entende. Não queria ter feito você chorar, meu amor. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento passageiro que Deus permitiu que a gente viesse, né? Eu disse uma vez uma frase lá, não espero o avião cair, mas não foi nada planejado, foi tudo improviso. E é verdade. Tem que amar mais, tem que falar que ama mais, tem que abraçar mais, tem que respeitar Você mais. tá fazendo muito isso. E vai voltar a jogar quando? Já tem uma previsão? Então, 2018, eu costumo dizer que eu tô igual carro velho, agora tá dando problema em tudo. Então, eu operei a vesícula, tive pedra depois do acidente e agora vou ter que fazer uma cirurgia no joelho, mas... O que é uma cirurgia no joelho, né? Vai passar perto disso rapidão, tudo, né, vai. que você passou. A torcida é grande por Boa você, viu? sorte pra você. Recupere logo.